E hoje pela manhã, glória a Jesus, quando eu acordei, Deus poderoso, Rei da Glória, Ele me deu uma palavra a respeito, né, dessa palavra. Eu quero trazer aqui nessa manhã. Enquanto eu estava orando, né, Deus trouxe ao meu coração, enquanto eu estava orando, a respeito de conexões, né? Conexões eu já orei, mas eu ia pregar logo agora, mas eu não vou pregar antes de falar. Eu não vou ministrar nessa manhã antes de falar a respeito de conexões, né? Conexões, queridos, primeira coisa, não existe neutralidade nas conexões. Já convida mais pessoas para vir para cá, tá bom? Já convida aí outras pessoas que possam estar aqui conosco nessa manhã e receber aquilo que Deus tem, tá? Primeira coisa que você precisa entender, não existe neutralidade nas conexões. Não existe. Ninguém que entra na sua vida, ela é neutra. Não. Ou ela agrega ou ela desagrega. Ou ela traz vida ou ela traz morte. Não tem... fulano não fede nem cheira, não faz diferença nenhuma na minha vida. Você que pensa. Você que pensa, né? Você que está pensando. Todas as pessoas que entram na nossa vida, que fazem parte do nosso dia a dia, que estão próximos, conectados conosco, essas pessoas estão gerando algum nível de influência nas nossas vidas. E nós precisamos estar atentos. Porque tem pessoas, queridos, que ela entra na nossa vida e junto com ela entra o problema, entra a adversidade, entra situações, entra guerras que nem era para você estar fazendo parte, que Deus não te colocou nessa guerra, tá? Nem era para você estar fazendo parte dessa guerra, só que você entrou na guerra porque você tá conectada com essa pessoa. Então tem pessoas na nossa vida que são como Ló foi na vida de Abraão. Ele veio com Abraão por uma desobediência de Abraão. Abraão, ele fez a meia obediência, se é que pode. Deus disse, sai da sua terra, da sua parentela, vai para a terra que eu vou te mostrar. Farei de ti uma grande nação. Abraão sai da terra, ele obedece uma parte do que Deus tinha falado, mas ele leva com ele o bendito do Ló, que era um sobrinho. E você vê que logo depois confusões começam a ser geradas dentro do contexto da vida de Abraão, que com certeza não era para ter acontecido. Mas Abraão, ele desobedeceu, né? Ele viveu um processo de meia obediência, ele desobedeceu a voz de Deus, a direção de Deus. E tem muitas pessoas que muitas vezes estão conectadas na nossa vida que não era para estar. Eu vivi várias experiências a respeito de conexão. Por ser cristã, queridos, muitas vezes a gente confunde as coisas, né? Por ser cristão, muitas vezes a gente tem vivido coisas e a gente fala assim, não, mas eu sou cristão, eu tenho que... todo mundo tem que estar na minha casa, eu tenho que amar todo mundo. Ok, você tem que amar todo mundo, é bíblico, é um mandamento, nem é opcional. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ok, é um mandamento. Mas eu não tenho que ter comunhão com todo mundo. Eu não tenho que estar com todo mundo na minha casa. Eu não tenho conexões próximas com todo mundo. Eu escolho os meus amigos. Eu escolho as minhas conexões. Eu escolho quem vai fazer e quem não vai fazer parte da minha vida e da minha jornada. Né? Então você precisa trazer isso em consciência, porque enquanto eu estava orando, o Senhor falou de conexões. Enquanto eu estava orando, eu orei para que Deus arranque as conexões erradas da sua vida e que Deus coloque as conexões certas, para que Deus possa fazer esse apartamento aí, né? Esse apartar, né, de pessoas erradas da sua vida. Só que enquanto eu tô falando aqui, Deus está ministrando no meu coração que tem pessoas que são como Jonas. Deus está ministrando aqui no meu coração, no meu espírito, que tem pessoas que são como Jonas. Que elas não vão sair da sua vida.
Elas vão dizer para você, eu sou o problema. Eu trouxe o problema para sua vida, mas eu não saio. Você tem que me jogar na água. Tem pessoas que são como Jonas. Ela não vai sair da sua vida. Você vai ter que se posicionar e você vai ter que tirar intencionalmente essas pessoas da sua vida, tá? Então, só para deixar claro que Deus está falando com alguém aqui nessa manhã, não existe neutralidade nos relacionamentos. Talvez você está se relacionando com alguém, tá gerando aí, não sei, amizade, relacionamento amoroso, não sei o que é, não. Mas talvez você está se conectando com alguém que não vai ser bênção de Deus para a tua vida. Então fique atento, peça sabedoria de Deus, discernimento do Espírito Santo. E tem pessoas aqui que Deus já disse para você, desconecta, faz o processo de desconexão e você está desobedecendo. E essa desobediência pode custar muito caro. A desobediência em permanecer em conexões que Deus disse para não permanecer pode custar muito caro. Pode custar muito caro. Eu já vi mulheres de Deus que entraram em conexões erradas, colocaram dentro da sua casa e perderam o casamento, perderam a família, virou uma destruição. Então fique atento, quem são as pessoas que estão frequentando a sua casa. Eu atendo pessoas, eu atendo dezenas, centenas de pessoas. E quantas mulheres, homens também, eu já atendi. Aonde a pessoa era abusada pelo amigo, a amiga. Tá? Porque não é só homem que abusa não, tá, gente? A gente precisa abrir os nossos olhos. E não é só mulher que é abusada não, tá? Tem muito homem abusado, que foi abusado na infância e que nunca teve coragem de abrir a boca para poder falar. E num processo como o nosso, ele tem coragem de, realmente sair desse cativeiro e construir uma nova realidade. De realmente se libertar desse bloqueio e construir uma nova realidade. Mas quantas pessoas que não foi lá fora, não, foi gente de dentro. 90% dos abusos acontecem com pessoas que a gente chama de confiança, tá bom? Então, em nome de Jesus, nessa manhã, Deus tem uma palavra para você aqui, mas antes dessa palavra, o Senhor trouxe a respeito de conexões. Cuidado, fique atento. Quem são as conexões? Quem está fazendo parte da sua vida? Quem é que você permite entrar e viver, comer na sua mesa, estar dentro da sua casa, ter comunhão com você? Entende isso? Olha aqui, Isso aqui eu já atendi um monte, Recentemente descobri uma traição do meu marido com minha amiga comadre. Detalhe. Eu e ela trabalhamos juntos. Não sei o que fazer para afastar ela da minha casa. Minha irmã, seja simples como pomba e prudente como uma serpente. A gente tem que parar com essas prosas fiadas de que, tá tudo certo. Não, a gente precisa se posicionar diante da vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, minha irmã Cris, você vai pedir sabedoria de Deus e você vai se posicionar para, desconectar dessa pessoa. Tá perdoada, tá liberada, mas desconecta. 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 Não tem porquê, não tem motivo. E o que acontece? Essa permanência dessa conexão vai adoecendo você emocionalmente. Tá bom? Essa permanência de conexão vai adoecendo você emocionalmente. Então, você vai construir aí depressão, ansiedade e internamente você pode construir, inclusive, doenças, tá? Enxaqueca, dor no estômago, queda de cabelo, que provavelmente você já deve estar com alguns desses sintomas, né? Porque essa situação é muito óbvio que ela acaba gerando esse nível de desequilíbrio em todas as áreas da nossa vida. Então, em nome de Jesus, que o Senhor te dê sabedoria, que o Senhor te dê força e principalmente autoridade. Autoridade.
para que você se posicione assertivamente, tá? É isso aí. Aquelas conexões Paulinha falando que são de Deus, nos trazem paz e sempre estão conectados com a palavra de Deus. E é interessante, Paula, porque as pessoas que nos conectam mais a Deus são as pessoas que Deus realmente... Quanto mais... Aí você faz essa pergunta. Sabe qual é a pergunta que eu faço? Essa pessoa, ela me aproxima de Deus ou ela me afasta de Deus? É a pergunta que eu faço. Ó, essa pessoa me aproxima de Deus ou me afasta de Deus? Outra pergunta que eu faço. Essa pessoa me faz crescer, desenvolver e cumprir o meu propósito? Ou essa pessoa é alguém que está o tempo inteiro me criticando e roubando minha energia? Quando eu encontro com essa pessoa, eu saio melhor ou pior? Eu vou fazendo as perguntas. Queridos, pergunta é poderosa. Pergunta pode salvar a vida, tá? Então, em nome de Jesus. E eu vou orar por você, Cris, para que Deus te dê sabedoria, capacidade, discernimento, né? Cris, talvez a palavra seja para você, minha filha. Em nome de Jesus. O Senhor, enquanto eu estava ministrando aqui, Deus está falando. Tem pessoas que são como Jonas. Tem gente que é como Jonas. Eles oraram, né, lá para os deuses dele, tiraram sorte, caiu em Jonas. Jonas falou, eu sou o problema. Eu desobedeci a Deus e essa tempestade é porque é de mim. Me joguem na água. Ele não pulou. Jonas não pulou do navio. Jonas não pulou da embarcação. O dono da embarcação perdeu um monte de cargas valiosíssimas. Estavam para morrer todo mundo. Só que Jonas falou, eu não vou pular. Me joguem na água. Tem coisas, Cris, que não é Deus que vai fazer. Não é Deus. E eu já sabia que provavelmente o seu corpo tá respondendo. Não é Deus que vai fazer, você precisa fazer. Você precisa se mover. Você precisa tomar essa decisão. Falar, fulano, ó, eu sei o que aconteceu e tudo, né? Confronta e põe, ó, a partir de hoje, fora da minha casa, fora da minha vida, acabou. Ó, desconecta. Vai com Deus, em nome de Jesus. Amém, amém. Bora caminhar. Bora caminhar, que o negócio já pegou logo de manhã. E essa semana Deus tem trabalhado muito comigo isso. Simples como pombo, prudente como serpente. Simples como pombo, prudente como a serpente. Porque senão, a gente entra num lugar aonde vira uma bagunça, né? Vira uma bagunça o negócio. A palavra de Deus para mim, para você hoje é João 15, versículo 1 em diante, que diz assim. Paty, uma dúvida. Uma dúvida. Na verdade, eu já podia terminar que eu já preguei, né? Ai, Jesus. Vamos ver a dúvida de Paty aí. A dúvida da irmã. Oh, Senhor. O Senhor é bom em todo tempo. Vamos lá, então, aqui. Enquanto Paty escreve aí. Isso é bloqueio e medo de dizer não, de necessidade de aprovação. É isso mesmo, Ione. Ione é uma transfigurada. Faz a imersão que isso muda rapidinho. Com certeza absoluta. Você toma coragem que você não tinha nunca na vida. Meu Deus. Sonhar com um homem estranho, tipo sombra entrando no meu quarto. Demônio. Entendeu? Demônio se manifesta no sonho assim. Muito. Muitas vezes eu sonhei com demônio como sombra, um homem como sombra, me matando, tentando me sufocar. Muitas vezes. Eu tenho muita batalha espiritual assim, no período de sonho e dormindo, né? Então, principalmente numa casa. Lembra que eu falo pra vocês que eu morava num buraco? Lá nesse lugar onde eu morava, tinha um nível de batalha espiritual gigantesco. Lá eu sofri muito. Não é muito. Nesse lugar, o sangue de Jesus tem poder. Lá foi a faculdade do sofrimento da minha vida. E lá, quase todos os dias, eu era sufocada enquanto dormia pelos demônios. E eu ia expulsar eles falavam assim, eu tenho direito legal nesse território, no lugar onde eu morava lá.
Então, Paty falando aí, ó. Foi uma palavra dessa, através da pastora, que eu mudei algumas amizades, que não me acrescentava, é isso aí. Depois desses dias, nada tá dando certo, viu? Paty, é orar, repreender. Outra coisa, começa a orar especificamente, pede a Deus se tem algum ponto de contato na sua casa. Talvez algum presente que você ganhou, né? Alguma coisa, alguma brecha, alguma porta aberta para esse demônio estar se manifestando. Lá no lugar onde eu morava, é um território, lá é territorial. Os demônios lá são territoriais. Provavelmente ali teve um derramamento de sangue em sacrifício, lá nesse lugar onde eu morava. Porque os demônios, eles gritavam que eles tinham direito legal de permanecer nesse lugar. E lá é um lugar realmente oprimido, oprimidíssimo, né? Graças a Deus, o Senhor me tirou daquele lugar. Tá bom? Então, bora. Então, fica atento. A libertação é muito real, tá, gente? E às vezes as nossas vidas estão sendo aprisionadas realmente por demônios. Então, a gente precisa ficar atento dentro dessa questão, porque tem pessoas que acham que as coisas vão acontecer automaticamente. Não acontece automaticamente. Você precisa expulsar demônio de medo, demônio de mentira, demônio de engano, fora da minha casa, fora da minha vida, em nome de Jesus. Espírito de confusão. Então tem horas que a gente precisa se mover. A palavra de Deus diz, né? E eu vos darei autoridade sobre os demônios. Vocês vão pisar serpentes e escorpiões. A gente precisa tomar dessa autoridade e se posicionar diante das situações. Tá bom? Então, às vezes, tem um portal espiritual aí, Paty, que foi aberto. Uma brecha que a gente chama, né, um ponto de contato. Às vezes você ganhou alguma coisa, alguma coisa dentro da sua casa, dentro do seu lar, tem alguém fazendo alguma coisa que tá esse ponto de contato aí. E você, né, tá tendo... Porque até o próprio Deus pode mostrar, né, que tem alguma coisa errada acontecendo. Tem pessoas que vê vulto em casa e acham que é normal. Não é normal não, tá, gente? Não é não. Fica atento, porque tem coisas que a gente precisa se posicionar para viver as libertações que Deus tem para as nossas vidas. Então, bora. A palavra de Deus diz assim: eu sou a videira verdadeira, o meu pai é agricultor. Todo ramo que está em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda. Então, se der fruto ou não, um vai ser cortado, né, para jogar fora, e o outro vai ser podado. Eita Deus, o Senhor é bom demais. Para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que eu lhe tenho falado, então permaneçam em mim. E eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira verdadeira. Alô, câmbio chamando. Tem alguém me ouvindo? Oi. É brincadeira? Que coisa, hein? Vocês estão me ouvindo, gente? O trem travou tudo aqui, só pela misericórdia do Senhor. Que coisa, viu? Mas amém. Glória a Deus. Bora seguir. Vamos seguir. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, ele dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados e lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão
os meus discípulos. Espírito Santo, ministra o nosso coração, enche-nos com a tua presença nessa manhã, assim como o Senhor todos os dias tem ministrado o nosso coração, porque eu sei que o Senhor está falando, é nós que precisamos estar atentos para ouvir a tua voz, no nome de Jesus. Queridos, essa palavra eu acordei, e eu tava ali conversando, aí eu fiz igual a mulher do Cirilo, Sumaizinha não quer acordar não, quer acordar não, né? Mas Deus falou assim, ó, levanta. E a palavra que Deus me deu assim que eu acordei foi permanecer. Queridos, eu trabalho com desenvolvimento. Se você está novo aqui, você não sabe, eu trabalho com pessoas, com desenvolvimento de pessoas. E a maioria das pessoas que chegam para mim, elas chegam fragilizadas, elas chegam bloqueadas, elas chegam destruídas, elas chegam num aspecto completamente de desconstrução. É uma pessoa que foi desconstruída pelas lutas, pelas provas, pela vida, pelos traumas, pelos bloqueios. E a pessoa, ela vem cheia de confusão, cheia de ferida. E a gente vai trabalhando esses aspectos. E um dos aspectos que eu trabalho é o permanecer. Porque eu sei, queridos, porque sei de uma forma prática que a pessoa, ela pode fazer todo o tratamento emocional do mundo. Se ela não permanecer conectada com Deus, ela não vai ter êxito emocional. Sabe por quê? Porque o emocional dela está conectado com o espiritual, queridos. Eu não consigo ter êxito emocional, ser uma pessoa forte emocionalmente e tal. E não ter conexão com Deus. Porque no final das contas, esse buraco, essa cratera da falta de Deus, ele vai começar a desconstruir questões emocionais, inclusive questões físicas. Então nós precisamos estar caminhando juntamente. É espírito, alma e corpo. Eu cresço espiritualmente, eu cresço emocionalmente, eu cresço dentro do contexto do meu corpo, da minha saúde. Eu desenvolvo nos 3 âmbitos da minha vida e não apenas em um. E essa palavra, queridos, permanecer, é uma palavra extremamente importante. Porque nós estamos vivendo uma geração que não permanece. Não permanece porque é muito desafiador permanecer. As pessoas, elas querem as coisas muito rápido. Elas querem resultado rápido. Elas querem que as coisas aconteçam rápido. É um nível de ansiedade, de agonia, de correria. Aonde as pessoas não querem permanecer em Deus. Permanecer no projeto. Permanecer no plano que o Senhor traçou. Permanecer no processo. No processo. Queridos, toda pessoa chamada por Deus sofreu. Eu não conheci uma ainda que não tenha sofrido. Toda pessoa que foi chamada por Deus, toda pessoa que Deus tem um plano, toda pessoa, ela vai passar pelo teste. O teste do tempo, o teste da aprovação, o teste do sofrimento, o teste da humilhação. O teste muitas vezes da vergonha. Imagina se José não tivesse permanecido. Imagina se Abraão não tivesse permanecido. Imagina se Jesus não tivesse permanecido. E nós precisamos entender e permanecer. Queridos, essa palavra, ela é muito poderosa. Ela diz assim: eu sou a videira verdadeira. Vocês são os ramos. E ele diz assim: e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim, ele dá fruto. Mas se ele não dá fruto, ele é cortado e jogado fora, no fogo. Mas se ele dá fruto, ele é podado.
Quem aqui muitas vezes está frutificando, a coisa está dando certo, a porta está se abrindo, a coisa está acontecendo, Deus está te usando e de repente você começa a sentir umas dores aí porque Deus está te podando. Só que Deus está te podando não é para matar você não é para jogar você no fogo não, porque você está frutificando, é para você dar mais fruto. É para você ir além. É para você ir para um novo nível. É para você construir uma nova jornada, uma nova história. Permanecer. Quantas pessoas desistem dos filhos, do casamento? Quantas pessoas desistem do chamado? Quantas pessoas desistem da igreja? Quantas pessoas desistem e ficam no meio do caminho? Como um galho seco, ressequido, sem força. Quantas pessoas, queridos, estão secas? Secas. Você vai conversar com a pessoa, você fala, sangue de Jesus tem poder. A pessoa está seca. Só tem murmuração, só tem reclamação, só tem ódio, só tem mágoa, só tem tristeza, só tem aflição, só tem angústia, só tem desespero. Estão secas. E por que alguém está seco nesse nível? Porque não permaneceu. Porque, queridos, eu quero contar para você, eu tenho prova, eu tenho luta. Antes de eu ir para a Europa, parecia que eu tinha uma orquestra de demônio cantando para mim. Eu sofri tanta pressão para não fazer essa imersão lá. Que o sangue de Jesus tem poder. Só que eu permaneci no que Deus estava falando, eu permaneci na oração, eu permaneci no jejum, eu permaneci na busca, eu permaneci na dependência do Espírito Santo. Em uma palavra profética que Deus tinha dado. Eu permaneci, eu me agarrei ao que Deus estava falando. Quantas pessoas estão secas, ressequidas, com tudo bagunçado, com tudo desalinhado, porque não permanece. E está como um galho seco, prestes a ser lançado no fogo. Sabe por quê, queridos? Nós não teremos vida longe de Jesus. Uma vida longe de Jesus gradativamente vai se secando. Uma vida longe da videira verdadeira gradativamente vai perdendo o brilho, vai perdendo as forças, vai perdendo a seiva. Quantas pessoas foram perdendo a sua paz, a sua alegria? Quantas pessoas foram se desconectando do plano original de Deus? Do propósito que Deus te chamou. Quantas pessoas estão distantes desse lugar, não permaneceram. Deus te chamou para permanecer. Deus não chamou você para que você fosse cortado e que fosse um galho seco. Deus te chamou para um lugar de frutificação. Queridos, a frutificação, ele honra a Deus. Aonde Deus colocou, quando você frutifica, você honra o nome dele. Naquilo que Deus te chamou para fazer, quando você frutifica, você honra o nome dele. Quando você frutifica dentro do seu casamento, você honra o nome de Jesus. Quando você frutifica com seus filhos, você honra o nome de Jesus. Quando você frutifica dentro da tua igreja, você honra o nome de Jesus. Quando você frutifica no lugar que Deus te chamou para trabalhar, para fazer, para acontecer, você honra o nome de Jesus. Honra. Você engrandece, enaltece. Porque nós estamos vivendo dias onde as pessoas estão completamente destruídas, em caos, em bagunça. E alguém que está frutificando tem alimento para dar. Alguém que está frutificando tem uma palavra de vida. Alguém que está frutificando tem algo novo, tem pão que Deus entregou novo para restaurar pessoas. Tem bálsamo.
Alguém que está frutificando tem rios de Deus que fluem do seu interior. Queridos, a palavra de Deus, ela diz que os rios de Deus não fluiriam da eternidade e molharia as nações, não. O rio de Deus flui do seu interior. O Espírito Santo habita em você. Os rios de Deus fluem do seu interior. Por isso que a importância de você permanecer. Deus te trouxe aqui nessa manhã para você ouvir a palavra que você precisa permanecer. Talvez você entrou aqui e você estava desistindo em alguma área da sua vida. Talvez você já orou tanto tempo a respeito de algo e você disse assim: chega, eu não vou permanecer não, eu não vou insistir, já chega, eu não dou conta. Só que o Senhor diz para você: ó, permaneça em mim, porque eu vou te dar vida, eu vou te dar seiva, eu vou te dar força, eu vou te dar capacidades, eu vou te dar frutificação. E então você vai conseguir permanecer. E então você vai conseguir se posicionar. Eu lembro de uma irmã que ela ia na igreja por conta do marido dela, né? O marido tava fazendo coisa errada, tava com a vida bagunçada. E ela ia em busca de ajuda para esse marido. E toda a oração dela era em favor do marido. Tudo na vida dela em favor do marido. Ela orava, ela jejuava. A mente dela, aí ela ia conversar. Falava desse marido, contava as conversas desse marido, contava a situação que estava vivendo. Todo mundo sabia da história dessa irmã. E um dia Deus ministrou para ela: seu Deus virou seu marido. Você não tem comunhão comigo. Você não tem comunhão com a minha palavra. Você não me busca para se relacionar comigo, para permanecer na videira verdadeira. Não. A sua mente, ela conectou com seu marido e ele virou um Deus para você. Virou um Deus. E tem pessoas que elas estão assim. O problema dela virou um Deus para ela. A mente dela fica ali, ó, conectada o tempo inteiro com o problema. Esse permanecer de Deus aqui, queridos, é na videira verdadeira. Esse permanecer de Deus aqui é em Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Esse permanecer é receber de Deus a seiva, a capacidade, a força. E nesse mesmo texto, ele diz: sem mim, nada podes fazer. Sem a videira verdadeira, eu e você, nada podemos fazer. Nada. Tem pessoas que falam assim: ai, esse negócio que você... Vou contar do começo. Eu tinha vários problemas, eu tinha vários bloqueios. Muitos. Talvez por isso que Deus, né, me ajuda a ajudar pessoas. Deus, ele me deu essa possibilidade de trabalhar com desbloqueio de pessoas. E eu era extremamente bloqueada. E uma das atividades que eu fiz no meu pós-desbloqueio é o eu sou. E eu dizia para mim mesmo quem eu era. Dizia: eu sou forte, eu sou inteligente, eu sou capaz, eu sou focada, eu sou corajosa. Meu Deus, quantas vezes na minha vida eu não tomava decisão por medo. O medo era um bicho de 7 cabeças. Agora eu tô igual o menininho que eu vi outro dia falando: o medo é que tem medo de mim. Eu passava meses para tomar uma decisão por conta do medo. Medo do que vão pensar, medo do que pode acontecer, medo se eu tô no centro da vontade de Deus. E eu era assolada pelo medo e paralisada. E eu comecei a trazer esse eu sou depois do meu desbloqueio.
fiz o desbloqueio emocional, vivi o desbloqueio de medo e comecei a fortalecer a nova conexão que havia sido criado com o eu sou, quem eu sou. E uma vez uma pessoa falou assim, mas isso não vai te deixar arrogante, não? Porque eu tinha ensinado pra ela fazer com a filha, né? Que era pequena. Isso não vai te deixar arrogante, deixar minha filha arrogante? Eu falei, não. Se ela souber, se ela entender que eu sou é esse. Sabe por quê? Porque o eu sou o que eu faço, eu tenho muita clareza e muita consciência. Que o eu sou é o nome de Deus. Eu sou é o nome de Deus. Quando eu digo eu sou forte, eu estou dizendo Deus em mim. Ele me faz forte. É porque eu estou permanecendo nele. Não é porque eu sou forte pela força do meu braço, porque eu... Não é não. É porque eu estou permanecendo nele. Eu estou conectada com essa videira verdadeira. É porque eu estou em conexão com esse Deus tão poderoso. Eu estou conectada com o Rei da Glória. E é por isso que eu sou nele. Quando eu permaneço, eu sou nele. Eu sou inteligente, porque Deus em mim é inteligente. Eu sou criativa, porque Deus em mim é criativo. Eu sou forte, Deus em mim é forte. Eu sou corajosa, porque Deus em mim é corajosa. Permanecer, queridos, nos leva para esse lugar. Permanecer nos faz crescer, desenvolver, construir e principalmente frutificar. Ele diz assim: eu sou a videira verdadeira, vocês são os meus ramos. E se alguém permanecer em mim e eu nele, Deus em mim é. Deus em mim é. Não sou apenas eu sozinha. Sem Deus, eu sou nada, ninguém. Mas com Deus, aí o jogo vira. Deus em mim é. Eu sou a videira, vocês são ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim, nada podes fazer. E se alguém permanecer em mim, será como o ramo. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Eu já falei, quantas pessoas estão secas, ressequidas, distante da presença de Deus, distante do manancial de águas vivas, distante da videira verdadeira. Pessoas que gradativamente foram se desconectando da videira. É muito perigoso esse lugar. Sabe por quê, queridos? Nós temos um dia extremamente corrido. Eu não sei você, mas eu tenho uma agenda muito corrida, né? Já anotei, antes de começar a live aqui, eu já anotei uma listagem que eu não fiz ontem. Então eu fiz uma listagem rapidinho só para tirar a nuvem aqui da minha cabeça do que eu precisava fazer pós-live. E às vezes é tão corrido. É tão corrido. E gradativamente a gente vai, sendo desconectado da videira. Tem pessoas que estão ressequidas, lançadas fora. E do nada não. Ninguém desconecta de Deus do nada. É gradativamente. Amanhã eu oro, depois eu oro. Não, hoje não deu tempo. Depois eu leio a palavra. Não, depois eu... E a gente vai dando desculpas. E a gente não se conecta nesse lugar. Aquele que permanece em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. E meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muitos
frutos. Deus vai ser glorificado na sua frutificação. Deus vai ser glorificado na frutificação do seu casamento. Deus vai ser glorificado na frutificação dos seus filhos. Deus vai ser glorificado na frutificação do seu trabalho, na prosperidade do Senhor sobre a tua vida. Deus vai ser glorificado quando você permanecer nele e ele em você. Deus vai ser glorificado quando você não ficar no meio do caminho, quando você não desistir, mas você permanecer. Ontem eu assisti uma live, entrei por acaso e acabei ficando, de uma moça que com 12 anos de idade ela foi dada pela mãe e ela foi torturada durante quase 2 anos. Cortaram um pedaço da língua dessa menina, ela comia cocô de cachorro, fezes de cachorro, urina de cachorro. A mulher dava choque, a mulher afogava. Essa menina viveu um nível de terror, né, por uma psicopata, né, que a mãe dela tinha dado para essa psicopata. A mãe não sabia, a mulher era uma empresária, a mãe achou que a menina ia ter uma vida melhor. Essa menina passou quase 2 anos, ela foi resgatada pela misericórdia do Senhor. O Senhor resgatou aquela criança e ela poderia se revoltar, ela poderia não ter perdoado aquela mulher, ela poderia não ter perdoado os pais por ter dado ela, a mãe por dar, o pai por permitir. Ela poderia ser uma pessoa hoje extremamente doente e paralisada. Irmã Lucélia, exatamente. Ela poderia ser uma mulher amargurada. Ela tinha motivos. Ela tinha motivos para ser adoecida, amargurada, murmuradora. Ela tinha tudo para ser um galho seco. Só que ela decidiu permanecer na videira verdadeira. Ela decidiu perdoar. Ela decidiu viver o chamado de Deus. Ela decidiu viver o propósito do Senhor. Ela decidiu que maior é o que estava nela do que o que estava no mundo, do que os acontecimentos. Ela decidiu que não era o que fizeram com ela, era o que ela ia fazer com o que fizeram com ela. Essa mulher hoje é um agente de cura, de milagre, de superação e de transformação para a vida de outras pessoas. Eu não conhecia a história dela, eu fiquei assim, impactada. Ela hoje é um agente de Deus para a vida de outras pessoas. Ela é um agente de milagres para a vida de outras pessoas. E por que a irmã Lucélia pôde ser esse agente de milagre? Porque ela permaneceu. Ela se conectou na videira verdadeira e ela falou assim: eu vou permanecer nesse lugar. Eu vou permanecer nesse lugar de cura, esse lugar de libertação, esse lugar de transformação, esse lugar de restauração, esse lugar do mover sobrenatural. Eu vou permanecer nesse lugar onde a videira verdadeira, onde eu estou conectado, recebendo alimento, recebendo seiva, recebendo capacidade para que eu possa frutificar. Sem Deus, nem eu, nem você, nada podemos fazer. Mas com Ele, eu quero te dizer nessa manhã, com Ele você pode fazer todas as coisas. Com Ele, com Deus, você pode adentrar em lugares que para você seria impossível adentrar. Essa semana, quando eu almocei com o pastor Antônio Cirilo, ele me fez algumas perguntas de alguns milagres que eu vivi na minha vida. Alguém contou para ele experiências e milagres que eu tinha vivido. E aí ele começou a fazer pergunta. Eu falei, simplesmente eu não sei explicar. Porque tem lugares que eu entrei, tem situações que aconteceram, tem coisas que eu vivi que não tem explicação. O nome é milagre, porque eu permaneci.
Deus está te chamando hoje para permanecer. Deus está te chamando hoje para você não desistir. Deus está te chamando hoje para que você possa permanecer na videira verdadeira. Porque Ele quer que você frutifique. Ele quer que você dê frutos. E que os seus frutos permaneçam. Ele quer que você dê frutos. E que esses frutos glorifiquem ao nome de Jesus. Que a partir de agora, quando você tiver vontade de desistir, você diga para você mesmo: eu vou permanecer. Eu vou permanecer na videira verdadeira. Eu vou permanecer recebendo seiva todos os dias. Eu vou permanecer porque é aqui que eu vou frutificar. E tem momentos, queridos, que vão ser difíceis, vão. Sabe por quê? Porque mesmo frutificando, às vezes o agricultor, o pai, ele vem e poda você. Ele vem e poda você. E eu quero dizer para você, o tempo de poda não é o tempo de fim. O tempo de poda não é o tempo do fim. É o tempo de recomeçar. Talvez você está sendo podada e você entrou nessa live aqui sem frutos. Podada, sentindo dor. E Deus está dizendo para você, não é o fim, não. É o começo, é o recomeço de uma nova história. A poda, queridos, é o recomeço para a frutificação. Talvez você esteja olhando para os frutos do passado. Um dia eu frutifiquei, um dia eu fiz, um dia aconteceu, um dia minha família foi assim. E o Senhor está dizendo, não, filha, eu quero frutos novos. E é por isso que eu estou podando você. É por isso que eu estou alinhando o seu caráter, desconstruindo coisas em você, porque eu quero uma nova frutificação na sua vida. E que em nome de Jesus, você se permita ser podada pelo Senhor. E a poda, queridos, muitas vezes dói. Dói. Muitas vezes dói. A poda, muitas vezes a gente nem entende. Meu Deus, o que eu fiz? Tô nem entendendo o que eu tô vivendo. Só que esse Abba Pai, ele sabe. O agricultor, ele sabe. Ele sabe a hora certa de podar você, para que você dê muito mais frutos. Não é o fim. Não é o fim. Não acabou. Não acabou. Espalharam por aí que já terminou e que era o seu fim, mas não acabou. Você enganou, e eu não sei cantar ele, mas tudo bem, você vai ouvir depois. Eu vou mostrar pra quem achou que terminou. Eu vou deixar pensar que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só pra impressionar. Estou montando um contexto porque eu quero impactar, né? Assim, é mais ou menos isso. Mas na verdade, tem momentos na nossa vida que a gente acha que é o fim. Fim de sonho, fim de tantas coisas. E o Senhor te trouxe aqui para dizer para você: permanece. Não é o fim, não acabou não. Deus só tá podando você para que você vá e dê muitos frutos. Muitos frutos. Tem muita frutificação para sair da sua vida ainda. Tem muita frutificação para sair da sua vida ainda. Você precisa permanecer. E nós estamos aqui como uma comunidade de pessoas que creem num Deus que é o agricultor. E que nós estamos firmados na videira verdadeira. Vamos receber nutrientes, seiva e a capacidade de frutificar. E que esse fruto permaneça
de uma forma sobrenatural. E que a nossa frutificação na nossa casa, na nossa família, na nossa vida financeira, tudo seja para honrar e glorificar o nome de Jesus. Eu quero dizer para você que nós estamos juntos nessa frutificação. E tem momentos que o Pai do céu, ele poda. Mas não é o final, não acabou. É só um recomeço. Tem pessoas que entraram aqui e que o Senhor está dizendo para você, é tempo de recomeçar. Talvez você já tinha desistido. Eu já tentei várias vezes. O Senhor está dizendo, é tempo de recomeçar. Para terminar, eu lembro que eu atendi uma aluna, ela é muito famosa, ela é muito relevante dentro do contexto de internet, é uma aluna extremamente relevante. E quando eu atendi, ela já fazia lives há algum tempo. E a gente fez um processo, só que ela tinha muito medo, ela tinha muitos bloqueios internos que impedia ela de romper. E Deus tinha um chamado extremamente gigantesco na vida dessa mulher. E o mais legal de tudo, porque eu trabalho com o Senhor, né? No meu trabalho, eu sou treinadora de comportamento, né? Mas dentro do meu trabalho, Deus, ele sempre me orienta. Porque eu falo, Senhor, me ajuda. Me dá sabedoria, me ajuda, me orienta. E o Senhor, ele me mostrou o que ele queria fazer com aquela mulher. Ela mentoreando mulheres. O Senhor me deu uma visão que a casa dela acendia, ela arrumava a casa, que tinha algumas questões que precisavam ser arrumadas, e quando a casa dela acendia, ela era como a hidrelétrica, várias outras casas começavam a acender. Só que essa mulher, ela estava com alguns bloqueios emocionais e ela já tinha tentado fazer um lançamento e alcançar mulheres e ser um canal de Deus para a vida de mulheres. Só que quando ela tentou, ela conseguiu vender e aquilo foi tão traumatizante para ela, foi tão impactante, que ela falou, nunca mais eu faço um negócio desse. Só que quando a gente foi fazendo o projeto, quando a gente foi trabalhando na mentoria, eu fiz mentoria individual. Quando a gente foi trabalhando, Deus me deu uma palavra que era para fazer, sim, outro lançamento. Só que eu não sabia que ela já tinha tentado. A gente não tinha entrado nesse contexto. E eu falei com ela, olha, Deus me mostrou a pesca maravilhosa. Que eles pescaram a noite toda e não pegou nada. Só que depois Deus manda eles irem para o mesmo lugar, com a mesma rede, com o mesmo barco. E eles tiveram uma pesca tão extraordinária que eles precisavam de ajuda. E aí ela entendeu, né, que não era o fim. Que era apenas um recomeço. Aquele tempo que Deus permitiu ela viver aquilo era um tempo de poda. Tinha questões que ela precisava resolver com ela mesma, os bloqueios internos que ela estava carregando, questões que ela precisava resolver dentro da casa dela, para então ir para um novo nível que Deus estava levando, para que ela estivesse frutificando e o nome do Senhor Jesus fosse glorificado. Então, que hoje, nessa manhã, você possa entender essa palavra. Que hoje, nessa manhã, você possa perceber, que os seus olhos possam se abrir. Não é o seu fim. Talvez você esteja apenas sendo podada. Mas é um recomeço de Deus para uma nova frutificação. Para uma nova frutificação. Deus te trouxe nessa manhã para que você entenda que Ele te chamou para frutificar. Ele te chamou para frutificar dentro da sua casa, com a sua família, com os seus filhos, no seu trabalho e por onde você passar, você seja uma árvore frutífera. Então esse é o nosso lugar, permanecer, no nome de Jesus. Vamos orar nessa manhã, que é poderoso, né? Deus é bom demais. Senhor, nós oramos, queremos te agradecer nessa manhã por tudo que o Senhor vem fazendo nas nossas vidas. Obrigado, Pai. Obrigado pela tua palavra, pelos teus ensinamentos e por poder permanecer na tua presença. Obrigado porque todas as coisas estão cooperando na nossa direção e para o nosso bem. Aqueles que entraram aqui, Pai, que precisam tomar decisões. Aqueles que entraram aqui
que precisam se reconectar à videira verdadeira, que estão como galhos secos, ó Pai, distantes da tua presença. Aqueles que precisam, ó Deus, permanecer acreditando, permanecer, ó Deus, recebendo do Senhor. E aqueles também, Pai, que estão passando pela poda, estão sentindo dor, estão vivendo talvez situações de ingratidão, situações, ó Pai, de humilhação. E muitas vezes não estão nem entendendo o que está acontecendo. Mas esse é um tempo de recomeço para frutificação, para que eles deem muito mais fruto. Senhor, que essa poda sirva de testemunho para a frutificação. E nós oramos por cada vida e que nesse dia o Senhor possa ministrar sabedoria do céu. Que o teu nome seja engrandecido e glorificado no nome de Jesus. Amém, e amém, e amém, e amém de novo.